o dia em que Marcos voltou a engolir. Marcos tinha apenas 23 anos quando começou a sentir que algo muito errado acontecia com sua garganta. No começo, era só um desconforto ao engolir, como se a comida ficasse presa por alguns segundos. Ele achou que fosse ansiedade, afinal, trabalhava duro como ajudante de pedreiro, carregando sacos de cimento sob o sol escaldante de Ribeirão Preto. Mas as semanas passaram, e o problema piorou. Primeiro foram os alimentos sólidos, um naco de frango, um pedaço de pão. Depois, até a água doía ao descer. Ele emagreceu rápido, e a fraqueza tomou conta do corpo. Os médicos não davam um diagnóstico claro. Uns falavam em refluxo severo, outros em uma possível lesão no esôfago. Os remédios não adiantavam, e as endoscopias só mostravam uma inflamação teimosa que não sarava. A mãe de Marcos, Dona Maria, chorava em silêncio enquanto preparava sopas ralas para o filho, que já não conseguia nem isso. Meu Deus, o que vai ser de nós? Ela murmura, enquanto Marcos, sentado à mesa, segurava as lágrimas para não preocupá-la ainda mais. Foi então que a vizinha, irmã Clara, uma senhora de cabelos brancos sempre vestida com saias longas e blusas modestas, bateu à porta deles numa tarde. Maria, por que você não leva o Marcos na congregação? Lá tem irmãos que oram com fé, e Deus ainda faz milagres hoje, disse ela, com uma convicção que comoveu Dona Maria. Marcos, que nunca tinha pisado numa igreja, relutou, não adianta, irmã Clara. Já tentei de tudo. Mas a dor e o desespero falavam mais alto. No domingo seguinte, ele aceitou ir. A congregação cristã no Brasil daquela região era um prédio simples, de paredes brancas e bancos de madeira enfileirados. Não havia instrumentos, nem coros ensaiados. Só os irmãos e irmãs, homens de um lado, mulheres de outro, todos vestidos com recato, alguns com bíblias nas mãos. Quando Marcos entrou, o ancião João, um homem de voz serena e olhos bondosos, cumprimentou-os com um aperto de mão firme. Sejam bem-vindos. Deus abençoe vocês. O culto começou com hinos cantados à capela, vozes unidas em melodia pura, sem acompanhamento. Marcos nunca tinha ouvido coisa igual. Era como se cada palavra saísse do coração. Jesus, meu Salvador, a ti venho clamar? Ele sentiu algo estranho no peito, uma mistura de paz e medo. Quando o ancião começou a ler a Bíblia, falando sobre a fé que move montanhas, Marcos baixou a cabeça. Senhor, se o Senhor existe, me ajuda, sussurrou. Na hora dos testemunhos, irmãos se levantavam e contavam como Deus os tinha livrado de enfermidades, dívidas, vícios. Um homem falou sobre uma dor nas costas que sumiu após a oração. Uma senhora contou que seu filho, dado como perdido pelas drogas, estava ali, sóbrio há 2 anos. Marcos olhava tudo aquilo com os olhos úmidos. Será que Deus pode me curar também? Pensou. Quando o ancião pediu para quem precisasse de oração se levantar, Dona Maria segurou sua mão. Vai, filho. Deus está aqui. Tremendo, Marcos se pôs de pé. Irmãos se aproximaram, põem as mãos em seus ombros e começaram a orar. Não eram palavras bonitas ou ensaiadas, eram clamores sinceros: Senhor, toca neste jovem. Liberta ele dessa enfermidade. Em nome de Jesus, abre as suas veredas. Marcos sentiu calor nas mãos que o tocavam, e uma força que não vinha dele mesmo fez cair de joelhos. Naquela noite, Marcos não conseguiu dormir. Sonhou com uma luz branca envolvendo sua garganta, e acordou com uma sede intensa. Levou um copo d'água aos lábios e, pela primeira vez em meses, engoliu sem dor. Assustado, tomou outro gole. Nada. Nenhum arrepio, nenhuma queimação. Correu para a cozinha e pegou um pedaço de pão. Mastigou devagar, com medo, mas quando engoliu, foi como se uma corrente tivesse sido quebrada dentro dele. As lágrimas escorreram sem controle. Mãe? Mãe, eu tô curado, gritou. Dona Maria correu, incrédula. Come mais, filho, come mais, disse, enquanto ele devorava um prato de arroz e feijão, rindo e chorando ao mesmo tempo. No domingo seguinte, eles voltaram à congregação. Dessa vez, foi Marcos quem se levantou para dar testemunho. Com voz firme, contou como Deus o havia livrado. Os irmãos glorificavam a Deus, alguns chorando, outros dizendo amém. O ancião João sorriu e disse: Isto não é poder nosso, irmãos.
É o poder do Senhor Jesus, que ainda opera milagres entre os humildes. Nas semanas que seguiram, Marcos foi batizado nas águas, mergulhando na pia batismal enquanto os irmãos cantavam Alava-me, Senhor, e serei mais alvo que a neve. Ele sentia que não era só sua garganta que tinha sido curada, mas sua alma também. Aprendeu que a fé não é só pedir, é confiar. Que Deus não olha para a nossa força, mas para o nosso coração quebrantado. Hoje, Marcos serve na igreja. Ajuda a arrumar as cadeiras, visita os doentes e, às vezes, é ele quem ora pelos que chegam com dor. Sempre que alguém pergunta como foi curado, ele responde: não foi no hospital, não foi com remédio. Foi num domingo, numa igreja simples, onde pessoas simples creram que Deus ainda faz o impossível. E assim, entre hinos sem instrumentos, orações fervorosas e irmãos que se amam sem interesse, Marcos descobriu que os maiores milagres não são só os que saram o corpo, mas os que transformam a vida. Porque fé não é só acreditar que Deus pode. É saber que Ele quer. E isso faz toda a diferença. Um dia, enquanto Marcos ajudava a organizar os folhetos na entrada do templo, uma mulher chamada Ana chegou chorando. Ela carregava no colo um bebê de poucos meses, pálido e fraco. Irmão, meu filho não aguenta mais, os médicos disseram que não tem jeito, ela sussurrou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Marcos reconheceu aquele desespero. Lembrou-se de quando ele mesmo chegou arrastando os pés, sem esperança. Sem hesitar, ele colocou a mão no ombro dela e disse: entra, irmã. Deus não desistiu do seu filho. Eu sei, porque ele não desistiu de mim. Ana entrou tremendo, abraçada ao bebê, enquanto os irmãos se reuniam em círculo ao redor deles. Não havia microfones potentes nem holofotes. Só vozes unidas em oração, mãos estendidas e um silêncio que parecia gritar confiança. O pastor, um homem de cabelos grisalhos e voz calma, leu em voz alta: pela sua chaga fomos sarados, em Isaías 53:5. Então, com autoridade, declarou: em nome de Jesus, esta criança vive. O sangue de Cristo fala por ela. Naquele momento, o bebê, que mal respirava, soltou um choro forte. Não era um gemido de dor, mas um grito de vida. Ana caiu de joelhos, balbuciando: meu Deus, meu Deus! Os médicos depois não conseguiram explicar. Os exames que mostravam falência múltipla dos órgãos agora estavam normais. O pediatra, incrédulo, escreveu no prontuário: recuperação inexplicável. Alta imediata. Mas Ana sabia a verdade. Assim como Marcos, ela tinha visto com seus próprios olhos, onde a medicina dizia não, Deus dizia sim. Anos se passaram. O menino, agora uma criança saudável e cheia de energia, corria pelos corredores da igreja nos domingos, enquanto Ana servia no departamento de crianças, contando para outras mães desesperadas que Deus ainda opera. Marcos, ao vê-los, sorria. Porque aquele milagre não era só mais uma história para ser contada. Era a prova de que, quando a fé encontra um Deus que não muda, até o impossível se curva. E assim, entre paredes simples e corações sinceros, a Universal continuava sendo um lugar onde o sobrenatural se tornava natural. Não por causa de homens, mas porque ali, no meio do povo, Deus escolheu revelar que seu poder não tem limites e seu amor, muito menos. Um domingo de manhã, enquanto Ana ajudava a organizar as cadeirinhas do departamento infantil, uma mulher entrou correndo, os olhos cheios de lágrimas. Era Dona Maria, uma senhora que frequentava a igreja há pouco tempo, mas que já tinha ouvido falar do milagre do filho de Ana. Na mão, ela apertava um exame médico amassado. Irmã Ana, por favor, me ajuda. Ela suplicou, mostrando o papel: é meu neto, o Pedro. Os médicos disseram que ele tem uma doença rara no sangue, que só um transplante de medula pode salvar, mas ninguém na família é compatível. Eles já desistiram. Ana sentiu o coração apertar, mas também uma paz que só quem já viu Deus agir conhece. Ela segurou as mãos trêmulas de Dona Maria e olhou nos seus olhos. Deus que sarou meu filho pode sarar o Pedro também. Vamos orar agora mesmo. Elas se ajoelharam ali mesmo, no meio das cadeirinhas coloridas, enquanto as outras professoras do departamento se juntavam em círculo. Ana começou a clamar, lembrando a Deus das promessas da Bíblia, daqueles versículos que ela mesma tinha se agarrado anos atrás: pelo seu ferimento, fomos sarados, em Isaías 53:5.
As crianças, mesmo sem entender tudo, colocaram as mãozinhas sobre o exame de Pedro e repetiram: Jesus, cura o Pedro. Naquela noite, durante o culto na Universal, o pastor chamou Dona Maria à frente. Ela subiu ao altar com o mesmo exame na mão, mas agora com um sorriso que não cabia no rosto. Glória a Deus! Ela gritou, chorando. Acabei de receber uma ligação do hospital. Os médicos não acreditam, mas o exame do Pedro deu negativo. A doença sumiu. Eles disseram que é impossível, mas eu sei que foi Deus. O templo explodiu em louvor. Marcos, que estava no fundo, fechou os olhos e agradeceu. Mais uma vez, ele via que a fé não era teoria, era realidade. Aquele menino que os médicos tinham desistido era o mesmo que agora brincava no pátio da igreja, sem nenhuma sequela. E Pedro, que nem precisou do transplante, seria mais um testemunho de que onde a ciência para, Deus continua. Dias depois, durante uma reunião de oração, uma jovem chamada Juliana chegou arrastando os pés, apoiada em uma bengala. Ela tinha apenas 22 anos, mas uma doença degenerativa nos ossos a deixará quase impossibilitada de andar. Os médicos tinham dito que ela nunca mais andaria sem ajuda. Eu já tentei de tudo, ela confessou, com voz fraca. Mas ouvi falar dos milagres aqui, e se Deus puder. Não terminou a frase, porque as lágrimas não deixaram. As irmãs da igreja a abraçaram e a levaram até a frente. O pastor impôs as mãos sobre ela e declarou: em nome de Jesus, esta doença sai agora. Os ossos que estavam fracos se fortalecem. Juliana, levante-se e ande. No início, nada aconteceu. Juliana tentou se mover, mas as pernas tremiam. Alguns murmuraram, outros continuaram orando com mais força. De repente, como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo, ela sentiu os joelhos firmes. Com cuidado, solitou a bengala, e deu um passo. Depois outro. E outro. Eu tô andando. Ela gritou, correndo, sim, correndo, até o centro do templo. A igreja inteira chorava. Não era emoção passageira, era a certeza de que, quando Deus age, ele não faz pela metade. Juliana jogou a bengala no chão e dançou. Na semana seguinte, ela voltou com um laudo médico em mãos, sem sinais da doença. Paciente assintomática. E assim, a Universal seguia sendo um lugar onde o impossível virava notícia. Não por causa de pastores famosos ou estruturas grandiosas, mas porque ali, entre pessoas comuns que acreditavam no Deus que ressuscitou Lázaro, os milagres não eram lendas, eram rotina. Marcos, Ana, Dona Maria, Pedro e Juliana, todos tinham uma coisa em comum: tinham chegado ao fim de si mesmos e encontrado aquele que nunca desiste. E enquanto o mundo fora da igreja discutia se Deus ainda faz milagres, dentro daquele templo, as vidas transformadas respondiam sem palavras: sim. Ele faz. E ele faz por você também. Naquela mesma semana, enquanto Juliana compartilhava seu testemunho com lágrimas de gratidão, do outro lado da cidade, uma mãe desesperada chamava pelo nome do filho. Era Clarice, uma mulher de 42 anos que há 3 meses não tinha notícias de Lucas, seu filho de 19. Ele tinha saído para uma festa com amigos e simplesmente desaparecido. A polícia já havia encerrado o caso, dizendo que, depois de tanto tempo, as chances eram mínimas. Mas Clarice não aceitava aquela palavra. Ela não podia. Uma amiga, que já frequentava a Universal, a convidou para ir a uma reunião de quarta-feira. Lá eles oram por casos impossíveis, disse ela, com uma fé que Clarice invejava. No início, ela resistiu. Deus não vai trazer meu filho de volta só porque eu for a uma igreja, pensou. Mas a dor era maior que a descrença. Naquela noite, com as mãos trêmulas e o coração apertado, ela entrou no templo pela primeira vez. O pastor não sabia da história dela, mas ao subir no púlpito, falou justamente sobre o filho pródigo e como Deus não desiste de ninguém. Foi como se aquelas palavras fossem só para ela. Quando chegou o momento da oração, Clarice não conseguiu segurar o choro. As lágrimas escorriam enquanto ela repetia, entre soluços: Senhor, se o Senhor existe, me traz meu filho de volta. Eu não aguento mais essa dor. Naquela mesma hora, a mais de 100 quilômetros dali, Lucas acordou em um quartinho escuro, com as mãos amarradas e a cabeça latejando.
Ele tinha sido vítima de um sequestro relâmpago, mantido por uma quadrilha que o forçava a trabalhar em um galpão clandestino. Exausto e sem esperanças, ele fechou os olhos e, pela primeira vez em meses, orou: Deus, se tu existes, me tira daqui. Minha mãe deve estar louca de preocupação. Não demorou nem 20 minutos. Um barulho forte do lado de fora distraiu os captores, que saíram correndo. Lucas, com as mãos ainda presas, conseguiu se arrastar até uma janela quebrada e pulou. Correu sem rumo, até avistar uma rodoviária. Com as últimas forças, pediu ajuda ao motorista de ônibus, que o reconheceu pelas fotos que tinham circulado nas redes sociais. Você é o Lucas, não é? Sua mãe está te procurando há meses. Quando Clarice recebeu a ligação da polícia dizendo que o filho tinha sido encontrado, ela caiu de joelhos no meio da rua. Não era um sonho. Não era engano. Lucas estava vivo, fraco, mas vivo. E a primeira coisa que ele pediu, ainda no hospital, foi: Mãe, me leva naquela igreja. Eu preciso agradecer a Deus. No domingo seguinte, mãe e filho entraram juntos na Universal. Clarice não conseguia parar de abraçar Lucas, como se temesse que ele fosse desaparecer de novo. Quando subiram para dar o testemunho, o pastor sorriu e disse: Hoje nós vamos ver mais uma vez que Deus não só ouve, como age no tempo certo. Ele não se atrasa, nem se adianta. Ele é fiel. E enquanto a congregação aplaudia e louvava, Clarice olhava para o filho e pensava em quantas vezes quase tinha desistido. Quantas noites havia chorado até dormir, achando que nunca mais o veria. Mas ali estava ele, ao seu lado, vivo por um milagre que nem a polícia, nem os jornais, nem os vizinhos conseguiram explicar. Só quem estava naquele templo sabia a verdade: Deus tinha ouvido o clamor de uma mãe e respondido com um assim em que mudou tudo. E assim, a Universal continuava sendo um farol. Não porque prometia soluções mágicas, mas porque ali, entre pessoas que também já tinham chorado, já tinham duvidado e já tinham sido resgatadas, a fé se tornava algo tangível. Não era sobre religião. Era sobre um Deus que ainda hoje seca lágrimas, abre prisões e devolve o que foi perdido. Porque milagre não é coisa do passado. É para quem acredita. E na Universal, a cada reunião, alguém descobria isso pela primeira vez. Naquela mesma noite, enquanto o filho abraçava a mãe como se nunca mais fosse soltar, uma mulher chamada Marisa observava tudo de longe, com os olhos cheios de lágrimas que não conseguia segurar. Ela tinha chegado ao templo arrastada por uma amiga, depois de meses se trancando em casa, sem forças nem para tomar banho. O diagnóstico era claro: depressão profunda. Os remédios só a deixavam sonolenta, as palavras de ânimo soavam vazias, e a sensação de que Deus a tinha esquecido era um peso que ela carregava no peito. Mas ali, vendo aquele menino que deveria estar morto nos braços da mãe, algo dentro dela se mexeu. Não foi uma voz, não foi um raio de luz, foi uma certeza quietinha, como um sopro: se ele fez por eles, pode fazer por você também. Marisa não teve coragem de ir até a frente naquele dia. Ficou no fundo, encolhida, mas voltou na quarta-feira seguinte. E na outra. Até que, numa noite de oração, quando o pastor falou sobre quebrar as correntes da mente, ela sentiu algo estalar dentro dela. Não foi de uma vez. Foram semanas de luta, de orações que saíam entre soluços, de noites em que ela acordava suada, com pesadelos, mas voltava a clamar. Até que um dia, sem perceber quando exatamente aconteceu, o vazio foi preenchido. Não com euforia, mas com uma paz que ela não sentia há anos. O médico que a acompanhava, cético, reduziu a dose dos remédios até suspendê-los. Não entendo, mas continue fazendo o que está fazendo, ele disse, olhando os exames que mostravam uma melhora inexplicável. Marisa sorriu. Ela sabia o que estava fazendo, tinha aprendido a levar seus pedaços quebrados até os pés de um Deus que não desiste de ninguém. Enquanto isso, do outro lado da cidade, um homem chamado Roberto apertava contra o peito um envelope amassado com a letra Corte carimbada em vermelho. Era a terceira vez que o banco negava o refinanciamento da casa. As dívidas tinham engolido tudo: o carro, a dignidade, até o sono. Ele já tinha vendido tudo que podia, e a ameaça de despejo era uma sombra que não o largava. Até quando, Senhor? Ele sussurrou, olhando para o teto do quarto alugado que mal cabia à família. Foi a esposa quem o arrastou para a Universal. Já tentamos de tudo, Roberto.
Vamos tentar Deus, ela disse, com uma firmeza que ele não via há tempos. Ele foi relutante, cruzando os braços durante o culto, achando que aquilo era perda de tempo. Mas quando o pastor falou sobre a providência que vem do impossível, algo em Roberto rachou. Ele não chorou. Só abaixou a cabeça e balbuciou: me ajuda, porque não aguento mais. Na semana seguinte, um antigo cliente, que ele nem lembrava mais que existia, apareceu no trabalho com uma proposta, um contrato grande, adiantado, que cobriria todas as dívidas e ainda sobraria. Roberto assinou o papel com as mãos trêmulas. Naquela noite, em casa, ele abriu a Bíblia que tinha ganhado no templo e leu, pela primeira vez sem pressa, o versículo que o pastor tinha citado: o meu Deus suprirá todas as suas necessidades. Filipenses 4:19. As palavras pareciam escritas só para ele. A Universal não era um lugar de pessoas perfeitas. Era cheia de gente como Marisa, que ainda tinha dias difíceis, mas agora sabia para onde correr. Como Roberto, que ainda olhava para a conta bancária com medo, mas aprenderá a agradecer antes de pedir. Como a mãe daquele jovem que voltou dos mortos, que agora ia ao templo não só para agradecer, mas para estender a mão para quem chegava desesperado, como ela um dia chegou. Porque milagre não é só o que a gente vê, é o que a gente vive. E ali, entre aquelas paredes, a cada amém andado com fé, o impossível ganhava endereço. Não por mérito de ninguém, mas porque, quando o homem acaba, Deus começa. E ele sempre começa de novo. E então, o milagre se completou. Naquela noite, enquanto as últimas notas do hino ecoavam pelo templo, Marisa sentiu um aperto no peito, não de dor, mas de uma certeza que não vinha dela. Ao abrir a bolsa para guardar o lenço, seus dedos tocaram um envelope que não estava ali pela manhã. Dentro, uma carta simples: filha, Deus não esquece das suas lágrimas. A casa é sua. Assinava o dono do imóvel que, horas antes, ameaçara despejá-la. Ao lado, as chaves. Roberto, no banco atrás, não viu o envelope, mas sentiu o peso sair dos ombros quando o celular vibrou. Promoção aprovada. Salário dobrado. Não era o valor que o comovia, mas a data do e-mail, exatamente o dia em que, um ano antes, ele havia escrito num papelzinho, guardado na Bíblia: Senhor, preciso de um sinal até amanhã. E a mãe daquele jovem, cujos olhos já não choravam mais, abraçou uma mulher desconhecida que tremia no corredor. Meu filho está nas drogas, a estranha sussurrou. Ela sorriu, apertou suas mãos e contou como, na UTI, quando os médicos desligaram os aparelhos, ela gritou o nome de Jesus e o coração do filho voltou a bater. Deus não muda o passado, mas reescreve o final, disse, enquanto a mulher se ajoelhava ali mesmo, entre os bancos. Porque o milagre não era só o que eles receberam, mas o que se tornaram. A fé não anula as cicatrizes, ela as transforma em mapas. Cada amenha daquele lugar era uma semente plantada no chão árido da dúvida, regada não pela ausência de problemas, mas pela certeza de que, no meio deles, Deus estava tecendo algo novo. Não havia fórmulas, nem prazos, nem merecimento. Só uma verdade que ardia mais que qualquer crise: quando a gente solta, ele segura. E assim, entre paredes simples e corações complexos, a vida seguia provando que os maiores milagres não são os que mudam as circunstâncias, mas os que mudam quem acredita neles. Porque no fim, a maior prova de que Deus supre não está no que Ele dá, mas em como, mesmo no vazio, Ele ensina a gente a confiar no próximo passo, mesmo que seja no escuro. Eles não sabiam como, mas sabiam em quem. E isso, sempre, era o suficiente.